Semana de feriado, a gente fica louco para chegar ao fim de semana, que é prolongado, né? Eu fico lembrando de uma história de um menino que me contaram uma vez, que ele estava doido para chegar ao aniversário dele. Ele tinha aí 10, 11 anos, aí apareceu uma fada, deu para ele uma caixinha com uma cordinha. E ela falou, olha, toda vez que você quiser que o tempo passe rápido, você puxa um pouquinho a cordinha que chega. Ele puxou, já era o aniversário dele. Aí ele ficou doido para chegar o Natal. Puxou, já era o Natal. Aí ele falou, tô doido para acabar logo esse ano, tá difícil. Puxou, ele já tinha terminado o colegial. Aí entrou aquela fase difícil de vestibular, quero passar isso logo. Pô, passou essa fase. Ele já estava servindo o exército. Eu falei, não, mas tá chato demais. Já queria ter um emprego. Passou, já tinha um emprego. E aí, assim ia. O dia estava chato, ele seguia puxando a cordinha. O tempo foi passando, até que um dia ele encontrou com a fada de novo. Aí a fada falou assim, acabou. Você já ficou velhinho, você já viveu sua vida. Mas eu não vivi nada. Aí a fada disse, olha, a gente não pode colocar a pasta de dente de novo no dentifrício, na pasta de... A gente não volta com a pasta. Passou. Então, vamos esperar chegar a Semana Santa, a segunda-feira, um dia de cada vez e prestando atenção no que a gente tem que fazer nesse dia de hoje. Que é uma missão importante, combater um mosquito que está enfrentando um país inteiro com muita coragem. A gente precisa ter mais coragem ainda, né, Michele? Isso mesmo, Fernando. E aí esse mosquito, que é o mesmo mosquito que traz a dengue, trouxe a chikungunya e aí trouxe também causas aí, doenças que os especialistas tanto temiam. Fortes dores nas articulações, nos pés, na planta do pé, tudo dói. O que dá para fazer para acabar com essas dores? Qual é a diferença entre artrite e chikungunya? Você tem dúvida? Manda para cá, g1.com.br/bem-estar. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto hoje são os infectologistas, o Dr. Caio Rosenthal e também o Dr. Carlos Brito. E hoje também tem desafio Afina Rocha Vida Real. Primeira etapa da missão é de tirar o fôlego. Puxa com força e solta. Tem mais também uma receita para Páscoa, um brigadeiro sem leite condensado. Uma receita muito mais saudável, um pouco diferente de fazer. Será que ficou bom? A gente vai te dar essa receita ainda hoje, se você quer comer sem engordar. E aí vamos falar sobre chikungunya, né? Muita gente tem reclamado de dores nas articulações, não só durante a doença, principalmente depois que a doença passa, 1 mês, 2 meses depois. Não é isso, doutor Carlos? Bom dia. Agora, uma coisa, o mosquito, o Aedes aegypti, ele pode transmitir ao mesmo tempo as 3 doenças, dengue, zika e chikungunya? Sim, é possível. Já tem sido demonstrado que o mosquito ele pode estar com 2 vírus e infectar a pessoa com esses 2 vírus. Já tem sido mostrado dengue e chikungunya simultaneamente e dengue e zika, apesar disso não ser o mais frequente. Doutor Caio, as mulheres sofrem mais com os efeitos, falando de chikungunya especificamente, as mulheres estão mais vulneráveis? Então, a chikungunya, o grande temor da chikungunya são essas dores nas articulações, né? E pior, quando a pessoa tem a chikungunya, mas ela já teve um passado de dor articular, né, que a gente fala, passado de artralgia, o passado de artrite, na chikungunya isso fica mais severo ainda, fica mais grave. Parece que há uma recordação, uma rememorização e essas dores ficam piores. Então, o que acontece? As mulheres, de modo geral, elas têm mais doenças reumatológicas do que os homens. Então, consequentemente, elas têm mais essas complicações derivadas da chikungunya. Agora, não é que a chikungunya ela tem uma predileção por mulheres. É porque as mulheres normalmente já têm mais complicações reumatológicas. E na chikungunya isso se acentua. E os primeiros casos de chikungunya no Brasil foram registrados em Feira de Santana, na Bahia. Olha só esses números. Desde 2015 até a primeira semana desse mês foram 3.325 casos confirmados. A gente vai ver agora como é que as pessoas se sentem depois que pegam a chikungunya. Quem conta pra gente é a Madalena Braga. Vítima da chikungunya há 8 meses, Cláudia ainda não conseguiu se libertar das sequelas deixadas pela doença. Fortes dores nas articulações, nos pés, na planta do pé, no joelho, tudo dói. As tarefas simples do dia a dia se tornaram difíceis. Eu não consigo lavar uma roupa, esfregar,
Das 3 doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a chikungunya é que apresenta dores mais intensas nas articulações e incapacita por muito tempo. A chikungunya também agrava problemas crônicos, como a artrose da dona Dalva. Tem dia que isso aqui dói tanto, que até se eu pegar uma colher assim, um garfo aí cai. O médico mesmo me avisou, fale com seus filhos, que não lhe deixe sozinha em casa, não vá na rua sozinha. Acho que é com medo de eu cair, por causa das câmeras também, né? A melhora para a dona Djaci só veio com as sessões de fisioterapia. Onde é que dói mais? O joelho esquerdo. A fisioterapia aqui está ajudando? Tá, sim, e muito. Como a fisioterapia na chikungunya trabalha com baixo impacto, a gente consegue aliviar as tensões que causam, já que é uma doença migratória, um dia está no tornozelo, um dia está nos punhos, um dia está no joelho. Então a gente consegue trabalhar todo o corpo, aliviando as dores, sem ter o impacto de sobrecarregar a articulação. Com tantos casos, Feira de Santana mantém hoje um ambulatório para atender as vítimas da doença. Alguns pacientes estão sendo encaminhados para a fisioterapia, outros pacientes são encaminhados por reumatologista, outros pacientes são encaminhados para o psicólogo, porque a chikungunya é uma doença que ela tem essas múltiplas faces. No ambulatório, os pacientes contam ainda com a acupuntura, que alivia as dores em casos mais leves. A partir de setembro, as dores foram se aumentando. Já fiz fisioterapia, não resolveu a fisioterapia, aí vem para a acupuntura. Depois da 4ª sessão, agora, estou me sentindo outra pessoa, porque eu cheguei aqui terrível. Só do interior. Pois é, a gente está aqui conversando justamente porque é muita dor, né? Eu tenho família em Pernambuco, muita gente com chikungunya, né, doutor Carlos? Vamos ver um comentário aqui da internet, no nosso auditório virtual. A Thaís, ela está falando que mora em Itabuna, na Bahia, onde um surto assola a cidade. Já faz um mês que ela apresentou os primeiros sintomas. Há 3 dias as dores estão piorando de uma forma que ela não consegue mais fazer atividades corriqueiras, como se vestir, pentear o cabelo. É isso mesmo, né? As dores são fortes nas articulações. Onde que pega? A dor é incapacitante. Atinge principalmente o ombro, os punhos, as mãos, os joelhos, os tornozelos e os pés. É uma dor que impossibilita até mesmo deambular e fazer as atividades habituais. Além da dor, pode vir com inchaço. Ela estava reclamando de pentear o cabelo, por exemplo. Vamos mostrar por que fica tão difícil. Se você pega a escova, mais ou menos assim, você vai levantar seu braço. Já mexeu um bocado de articulação, não é isso, doutor Carlos? Isso, você tem dificuldade de levantar o ombro, de realizar atividade habituais, da escovação, porque a dor é limitante realmente, incapacitante. Você não consegue, você às vezes precisa de ajuda de outros familiares para que você realize suas atividades habituais, principalmente na fase aguda, mas também na fase de meses pode acontecer a mesma sintomatologia. Nos dedos também da dor. Por exemplo, se você for digitar, hoje em dia até com um dedinho mesmo, no telefone, mesmo pegar uma colher. Você tem dificuldade. Isso as pessoas estão com dificuldade de trabalhar, inclusive. Eles estão, as fábricas, as empresas estão tendo as pessoas com dificuldade de realizar suas atividades como digitação e até uma atividade tão importante como alimentação. Às vezes os pacientes precisam da ajuda de familiares para realizar essas funções. Agora me chamou a atenção que você falou que é uma dor incapacitante, é isso? É esse o termo mesmo. Existe uma graduação de dor de 0 a 10, a dor da chikungunya ela é classificada entre 7 a 10, é uma dor muito moderada a intensa, então realmente é uma dor limitante que a gente não estava acostumado a ver por essas infecções virais habituais, como acontece com as outras arboviroses. O doutor Caio, a gente viu na reportagem de Feira de Santana que alguém disse a chikungunya tem muitas faces. E a gente vai ver também que tem muitas fases, né, doutor? Antes, tem uma pergunta da internet para a gente dar sequência aqui na conversa. Adriana, teve chikungunya, a dor é insuportável e ainda sente a dor depois de 15 dias. O que devo fazer? Quando essas dores vão acabar? Adriana, é o seguinte, o doutor Caio vai explicar aqui essas fases que a gente está dizendo. Talvez você esteja na primeira fase da doença. Vamos ver, doutor. Então, a fase aguda, ela inicia-se subitamente. A pessoa já, de repente, ela tem uma febre. 1º de março. Primeiro, né? Ela leva mais ou menos 10 dias. Isso a gente chama de fase aguda. Então, todos os sintomas da chikungunya aparecem nesses primeiros 10 dias. Vamos ver os sintomas. Os sintomas: febre, dores articulares, manchas no corpo e dores de modo geral e mal-estar. As doenças neurológicas podem aparecer nessa fase, não são tão frequentes, mas podem aparecer nessa fase. Mas fundamentalmente febre, dores e manchas no corpo. Dor de cabeça forte. Primeiros 10 dias. A Adriana estava falando de 15 dias. 10 dias para a fase aguda. Depois da fase aguda, aí vem o que a gente chama de fase subaguda. Depois da fase aguda vem alguns dias, mais ou menos do 10º dia em diante, até 3 meses,
vem a fase subaguda. Vamos ver a outra Aí, tela? o que sobra na fase subaguda? Na fase subaguda, 3 meses, março, abril, maio, pessoa com dores articulares. 3 meses completos aí de muita dor. Fase subaguda, muitas dores articulares, como já foi dito pelo Dr. Carlos, as articulações doem tanto que a pessoa fica incapacitada de exercer sua rotina. Doutor Caio, lembrando que obesidade, diabetes, outras doenças que já atacam as articulações podem ficar ainda piores e serem também agravantes para esse problema. Pessoas que já têm um passado, que a gente chama de passado reumatológico, ou seja, pessoas que já têm doenças articulares, com a chikungunya faz piorar muito esse quadro. Então, a chikungunya piora o passado de dores articulares. Aí a gente passa para a fase crônica. Vem a fase crônica. Infelizmente. A fase crônica é longa e a pessoa fica meses, anos com as artralgias ou com as artrites, com as incapacitações articulares. Então nós vimos que tem 3 fases, a aguda, a subaguda e a crônica. Essa crônica nem se sabe até quantos anos a pessoa vai ficar sofrendo de dores articulares. Vamos agora para mais uma pergunta aqui do nosso auditório virtual. Quem faz a pergunta agora é a Sônia Maria. Ela está dizendo que teve chikungunya no início do ano. Desde então, ainda sente muitas dores nas articulações. Está perguntando se isso é normal e o que pode fazer, doutor Carlos, para amenizar as dores. Remédios, quais são? Isso tem que ter muito cuidado. Como o doutor Caio informou, a fase aguda, alguns desses medicamentos não podem ser utilizados e devem ser prescritos por médicos, porque a intensidade da dor é muita e é preciso medicar de forma adequada. Então, por exemplo, na fase aguda, não se deve fazer até 10 dias, sob hipótese nenhuma, os anti-inflamatórios e também o corticoide, porque os anti-inflamatórios ele pode levar a risco de complicações, de sangramento, hemorragia, pode levar a alterações do rim, e também nos idosos isso é mais grave ainda. Não esquecer que a gente ainda tem dengue. A dengue também não pode fazer inflamatório. Às vezes você não sabe naquela fase se o paciente, principalmente nos primeiros dias, se é dengue ou chikungunya. Então essas drogas elas não podem ser feitas e isso pode levar a agravamento, inclusive casos de morte que tem sido relatado pela automedicação e utilização dessas medicações nesses primeiros 10 dias. Claro que pode ser prescritos analgésicos sobre orientação, nas doses adequadas, nos intervalos adequados, porque você também não pode ficar fazendo analgésico com intervalo muito curto, porque isso também pode ter complicação. Os analgésicos ele tem intervalos para ser tomado de forma regular e adequada e segura. Por isso que precisa da orientação do médico. Agora, fazer uma compressa de água, seria de gelo, né? Isso pode? Isso ajuda? Sim, ajuda. Então alivia, porque diminui tanto a dor como o edema. Então usa um paninho com gelo picado para proteger, porque o gelo pode queimar a pele. Então usar essas compressazinhas 30 minutos, 3 vezes por dia, isso ajuda no alívio da dor e também a reduzir um pouco o inchaço. Fisioterapia, acupuntura, como a gente viu também na reportagem, também pode. Então, uma compressinha de água gelada, na verdade um paninho. Dica do bem-estar, você pega um paninho mais gelado, aí coloca nas articulações que vai dar uma aliviada na dor, não é isso? Isso mesmo. Doutor Caio, a gente estava falando, né, do problema das articulações, essas doenças das articulações, né, que agravam também o quadro da chikungunya. A gente tem mais uma tela aqui para a gente falar sobre isso, para a gente falar sobre essa... Então, vamos explicitar bem os termos, né? A artrite reumatoide é uma doença muito comum. Ela, dentre as doenças reumatológicas, a artrite reumatoide é a que tem mais, é a que aparece com mais frequência. O que acontece? Existe uma inflamação da articulação. É um processo autoimune, quer dizer, o próprio organismo reage inadequadamente, exageradamente, contra algum estímulo, e aí ele provoca uma inflamação nesse local. Então, isso é uma artrite reumatoide. Que costuma ser uma doença crônica. Uma doença crônica inflamatória. Inflamatória, provavelmente a causa é autoimune, a pessoa que desenvolve. Tem a confusão de achar que a chikungunya causa esse problema. Causa uma artrite. Causa ou agrava? Então, quem tem, por exemplo, um passado ou quem está com artrite reumatoide, se pegar a chikungunya, piora muito, piora muito. Então, quem tem doenças reumatológicas ou comprometimentos articulares e às vezes até ossos, quando nasce chikungunya, isso exagera, isso volta com muita intensidade. Potencializa, exatamente. Então, a chikungunya potencializa essas doenças reumatológicas. A pessoa fica com mais dor. Agora, tem uma outra doença que acaba também se confundindo, que... E aí são as artroses, né?
Então vamos ver aqui, as osteoartroses, artrites ou artroses. A artrose é uma degeneração, não é mais uma inflamação. Então, com a idade, essa cartilagem, esse colchão que existe entre um osso e outro para evitar muito atrito, esse colchão vai se degenerando. Então, vai formando uma artrose. Artrose é sinônimo de degeneração. Então, a gente vê aquelas pessoas obesas com o joelho muito doloroso, inchado, quadril muito machucado. Essas são degenerações próprias da idade em pessoas que têm, obviamente, um risco de ter a degeneração. Doutor Carlos... Se pegar chikungunya, essa artrose piora, as dores pioram, os sintomas, de modo geral, pioram. Era isso aí que você ia perguntar para o doutor Carlos. A relação da chikungunya com a artrose. Chikungunya potencializa também. Potencializa, exatamente. Esse é o problema. Tá Mas bom. Pergunta da internet também, do auditório virtual, vamos ver agora, é a Suzana. Ela está há 49 dias com sintomas de chikungunya, dores em quase todas as juntas, incapacitantes, como disse o doutor Carlos, e me disseram que 3 doses de injeção de vitamina B melhoram os sintomas. Verdade? Não tem nenhuma relação. Essas automedicações têm acontecido não só com a vitamina B12, com o uso de corticoide injetável, que também não deve ser utilizado. Então, isso não traz benefícios, tem que se utilizar realmente alguns analgésicos. Em alguns momentos, o médico pode até prescrever o anti-inflamatório, mas não na fase aguda e sob orientação médica. Realmente não tem evidência científica nenhuma que isso traga benefício. Muito bem, eu estou atrás de uns benefícios, doutor Carlos. Estou atrás aí do Afina Rocha Vida Real. Vamos falar disso daqui a pouco, depois do intervalo. Independente do objetivo, a musculação vai te ajudar e muito, tá? Eu acho chato.